A dona das noites de quinta-feira na televisão americana, a escritora Shonda Rhimes, criadora de personagens foda como Meredith Grey, Olivia Pope e, com destaque, Cristina Yang, conta sobre o ano em que ela decidiu dizer sim. Gente, eu não vou tentar ser engraçada como a Shonda pra fazer esse resumo. A bicha é engraçada do jeito que ela é e cada um com o seu jeito de engraçadice. Só pra você ter uma ideia, tá? De como ela é engraçadinha. Olha esse trecho aqui. Uma pessoa pode morrer de soluços, de verdade. Sou uma falsa médica que escreve medicina falsa pra TV. Então, eu sei dessas coisas. Eu tô dizendo, nós matamos a madrasta da Meredith com soluços e isso poderia acontecer comigo. Todas essas coisas poderiam acontecer se eu aparecesse ao vivo na televisão. Essas são todas coisas nada boas. Essas são coisas ruins. Coisas ruins. Vocês acham que eu tô exagerando ou então tentando ser engraçada. Shonda, você tá tentando ser engraçada. Se você quiser rir, eu te garanto, esse livro cumpre essa promessa, mas ele é muito mais que isso. E nesse vídeo eu quero me apegar a esse muito mais que isso, ou seja, a alguns pontos que eu acho mais úteis do livro, pra te passar, pra passar pra sua vida. Pra mim, todo bom livro de não ficção, como os que eu trago pro Esquemaria, tem que ter, acima de tudo, utilidade, porque daí você que tá aí do outro lado e vendo pode entrar em ação hoje mesmo, ou amanhã, bem cedinho. Tá, vamos pra historinha. Conta a autora que em certa noite ela estava na casa da irmã, inflando o próprio ego, dizendo pra irmã que tinha sido convidada para uma conferência aqui, um talk show ali, um evento glamuroso acolá. E a irmã, meio que não dando a mínima, ela responde assim, mas você vai a algum desses eventos? E a Shonda, não, que isso, eu sou muito ocupada. Daí a irmã afirma, você nunca diz sim pra nada. O que era totalmente verdade. A Shonda não costumava dizer sim pra nada que envolvesse sair da zona de conforto dela, que pra ela era escrever pra televisão americana. Ela é muito introspectiva, assim como eu, assim como um terço da população mundial, de acordo com a Susan Cain, que é especialista no assunto. No primeiro sim da Shonda Rhimes, ela aceita fazer uma entrevista no programa de talk show do Jimmy Kimmel, que é bem popular nos Estados Unidos. Ela iria lá para falar do final da série Scandal. É importante você dar uma olhadinha em como estava a Shonda naquela época, porque, como veremos, ela conseguiu emagrecer fortemente depois do ano do sim, e você vai entender mais pra frente por quê. I mean, she can't have quit her job, right? Unless we were going to watch her on the beach somewhere. Fato é que a Shonda sobreviveu a essa entrevista, que acabou sendo a razão de o Jimmy Kimmel Live passar pela primeira vez da audiência do Jimmy Fallon. Nada mal para alguém que achava que não iria sobreviver àquela primeira experiência do sim. Agora que você entende todo esse contexto, vou deixar alguns sims da Shonda Rhimes aqui que foram transformadores para a vida dela e podem ser transformadores para a sua vida também, de acordo, claro, com o seu contexto. Começando por sim a dizer a verdade. Qualquer um que diga que está fazendo tudo perfeitamente é um mentiroso. Sim a se render à guerra das mães. Nessa parte ela fala que tudo bem ter uma babá e tudo bem saber que as próprias filhas não são amigas dela, são filhas dela. Ela também diz que odeia grandes perguntas em entrevistas, como por exemplo, como eu consigo equilibrar o trabalho e casa? Por que a diversidade é importante? Ou então mesmo, por que as pessoas precisam de comida e ar? E por que as mulheres deveriam ser feministas? E antes do ano do sim, ela respondia tudo isso com algumas frases engraçadinhas, tipo, minha nossa, eu comecei a meditar regularmente. Ou então mesmo, eu lavo roupa tarde da noite. Hoje, quando perguntam a Shonda Rhimes, essa que ela considera uma das grandes perguntas, tipo, como você consegue equilíbrio em um mundo tão ocupado, ela fala a verdade, que ela vinha escondendo, há muitos anos. Ela tem uma babá que faz as coisas pra ela. E não tem nada de mais nisso, é claro. Mas ela vinha escondendo isso tudo porque nenhum homem jamais precisou se desculpar por ter ajuda pra cuidar da casa e dos filhos, porque nós precisamos. E ela tá certíssima. Nesse capítulo também, a Shonda conta que certa vez foi a uma reunião escolar de uma das filhas dela e no palco estava uma das mães que fazia parte da Associação de Pais e Professores, falando sobre o evento de as crianças levarem bolos para venda às sextas-feiras. Ao final do discurso, aquela mãe disse, todos os doces devem ser caseiros, algo que vocês fariam com os filhos de vocês. E essa parte do livro, olha, eu tenho que ler, essa parte do livro é engraçadíssima.
Por fim, concluiu essa mãe da app, só para não termos problemas como no ano passado, quero ser clara. Todos os doces devem ser caseiros, algo que você faz com seus filhos. Assim é muito melhor. Naquele momento, talvez fosse a mulher do centro-oeste americano em mim, ou o bom senso em mim, ou a confusão materna em mim. Foi alguma coisa. Antes que eu sequer soubesse o que estava acontecendo, minha boca se abriu e eu estava falando em uma voz que fluía alta e clara pelo auditório. Porra, tá de sacanagem? Muito alto. 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 Eu trabalho, eu tenho um emprego. Pessoas com empregos não costumam ter tempo para assar bolos. Mas ser mãe também é um emprego, Shonda. Posso ouvir alguém lendo esse livro e dizendo essas palavras agora mesmo. Sabe o que eu respondo? Não, não é. E daí ela complementa. Talvez você ache que é importante para o crescimento pessoal do seu filho assar pratos em casa. Mais poder para você, irmã. Vou defender o seu direito de assar seus brownies, vou marchar por seu direito de assar em casa o que bem quiser. Mas eu vou tirar os meus brincos e pedir que alguém segure a minha bolsa para agressão verbal, em que precisaremos entrar caso você tente me dizer que eu preciso definir a minha maternidade da mesma forma que a sua. O próximo sim da Shonda vai ser para diversão e nenhum trabalho. O trecho que me chamou a atenção aqui foi o trecho em que ela diz que criou uma regra de que não trabalharia aos sábados ou domingos, a não ser que houvesse uma emergência. E eu confesso que eu ainda não deixei de trabalhar aos sábados e domingos, e aí essa aqui foi uma inspiração para mim, pro meu, quem sabe um dia eu decida isso também. Por enquanto eu permaneço no grupo que trabalha aos sábados e domingos por opção. Sim ao meu corpo. Essa é a parte mais legal do livro, porque a gente consegue ver o resultado e comparar. A Shonda era gorda e ela diz o seguinte: a questão não é me amar, a questão é que eu não me sinto bem. Meus joelhos doem, minhas articulações doem, não consigo me sentir confortável, não consigo tocar os dedos dos meus pés. E, gente, podem falar o que quiserem aqui no canal. Eu nunca vou achar a obesidade engraçada ou a obesidade como algo natural da beleza autodenominada para o próprio corpo. A obesidade mata. E eu nem consigo imaginar o quanto é difícil ser obeso, o quanto é difícil ter que perder peso. Eu só posso esperar e orar para que o máximo possível de pessoas obesas consigam. A Shonda diz que disse sim a perder peso em 8 de março de 2014. Quando ela subiu na balança em 1º de março de 2015, tinha perdido quase 50 quilos. Depois daquilo, ela ainda perdeu bem mais. E isso sem seguir atalhos, indo a um médico especializado, fazendo exercícios, comendo de tudo, mas em menos quantidade, bebendo muita água e vinho também, vamos combinar. Sim a elogios. Eu, Carol, tenho uma brincadeira com as minhas amigas que é de dizer que eu sou realmente muito boa no que eu faço, que é design gráfico, para quem não sabe. E sempre tem uma pessoa que vai falar: nossa, como você é modesta. E eu respondo que eu não sou modesta. Ou eu sou modesta, ou eu falo a verdade. E a Shonda vai passar a dizer sim, então, a elogios. Antes ela tentava ser modesta. Ah, não, que isso, eu sou muito sortuda. Ela fala até da primeira vez que aceitou um elogio depois que decidiu dizer sim a isso. Ela entra no elevador e um cara fala que a cor da roupa dela fica bem nela, fica bonita nela. Então ela vira pro cara e diz: o quê? Daí é quando ela se lembra que é a chance de dizer sim aos elogios. Então ela fala: obrigada. Mas o engraçado mesmo é que depois ela começa a se justificar pro cara, né? Isso foi assustador, certo? O rosto, eu não fiz isso direito, porque agora eu digo sim a elogios, mas eu ainda não tô acostumada. Gente, sério, esse livro é bom demais. Sim ao não. Sim a conversas difíceis. Existe um outro livro que eu ainda não publiquei aqui no canal, que diz o seguinte: se for para você engolir um sapo, que engula inteiro e de uma vez. Gente, problemas e situações embaraçosas são também parte da nossa vida. Se nós tivermos que resolver algum tipo de problema, que seja logo e de uma vez. Se tivermos que ter as nossas opiniões, que elas não sejam humildes ao ponto de termos medo de expô-las. Aqui a Shonda vai contar como é difícil dizer não quando a gente tá afim de dizer não. Algumas dessas situações a Shonda dá como exemplo são as seguintes: você pode cuidar do meu filho por 1 hora? Eu posso usar os seus brincos de diamante? Posso pegar o seu carro emprestado? E ainda existe esse trecho maravilhoso aqui:
O mais insano de fazer sucesso é que todo mundo decide que você é rico. E não apenas rico, decidem que você é um banco. A verdade é que ninguém sabe ao certo a sua situação. E a presunção de que você tem um bolão é apenas uma presunção, nem sempre verdadeira. Se eu fosse rica de verdade, eu quero dizer rica mesmo, de fato, com dinheiro para várias gerações, eu estaria em Vermont, fazendo geleia e escrevendo romances, enquanto meu namorado musculoso, e faz tudo, que se chamaria Fitz ou Derek, ou Jake, ou Burt, cortaria lenha e faria um jantar. Você tá vendo que eu não estou em Vermont, certo? Tá vendo que eu não tô fazendo geleia e que os únicos Fitz e Dereks são fictícios? E depois desse trecho, ela conta de uma amiga muito próxima que entrou em contato para pedir que a Shonda desse a ela uma quantia absurda de dinheiro. E antes do ano do sim, a Shonda conta que daria o dinheiro e, pensando sobre o assunto, ela decidiu então, dessa vez, dizer não. Ela decidiu dizer sim ao não. E o pior aconteceu. A pessoa, a amiga dela, ficou com ódio assombroso, de acordo com o que a Shonda contou aqui nesse livro. E enquanto ela ouvia essa pessoa sendo super má com ela, ela falou que sentiu um alívio imenso. E naquele momento, eu me sinto libertada. O motivo pelo qual eu andei com tanto medo de dizer não é claro. Eu estava preocupada. E se ela ficar com raiva? E se ela não quiser mais ser a minha amiga? E se as coisas ficarem feias? Agora está acontecendo. Eu só consigo pensar. Que bom, agora eu sei. O pior que poderia acontecer está acontecendo e daí? Não é tão horrível. Sim, para ser quem eu sou. Uma das personagens mais importantes da Shonda é a Cristina Yen. Para quem nunca viu Grey's Anatomy, vou colocar aqui um pouco de contexto. A Cristina é uma cirurgiã cardiotorácica e ao longo da série nós vamos vendo que apesar de ela querer ter relacionamentos, ela não quer ter filhos. Então, ao longo da história, ela faz ali até alguns abortos. A Cristina quer ter uma carreira e existe até um episódio em forma de ensaio, caso ela se decidisse por ter filhos, quase quando ela vai sair da série, que é um episódio muito empático. E ao mesmo tempo a Shonda vai ter uma conexão muito pessoal com a Cristina, que é uma personagem tanto dela quanto da própria atriz, a Sandra Oh. A Cristina não quer ter filhos na ficção, enquanto a Shonda não quer se casar na vida real. A julgar por algumas das reações que eu recebi das histórias que eu escrevi para as minhas personagens na TV, uma mulher que não quer se casar ou ter filhos é motivo de uma boa e velha inquisição. As pessoas realmente não gostam quando você decide sair da estrada e subir a montanha. Parece que deixa nervosas até as bem-intencionadas. As pessoas ficam me dizendo que eu estou brilhando, porque eu estou apaixonada, dizem elas. Porque estou gorda e suada, digo eu. Mas como não sou o Dr. Frankenstein, e portanto não tive nada a ver com a criação dele, preferia não ser parabenizada pela presença dele. É esquisito. Como se o meu valor tivesse subido porque um cara me queria. Sabe o que é um tabu maior do que ser gorda? Não querer se casar. Eu precisaria falar com ele o tempo todo, vê-lo todo dia, saber dele, entregar a ele muito mais de minha energia e de meu foco. Sabe quem me entende? Quem tá comigo nesse tópico? Cristina Yen. O amor verdadeiro de Cristina, a alma gêmea dela? Cirurgia. Ele me ama, eu o amo. Mesmo assim, não consigo imaginar dar mais atenção a ele. Eu tento, simplesmente não consigo imaginar. Meu final feliz não é igual ao seu final feliz. Todos passamos nossa vida nos punindo por não sermos de um jeito ou de outro, por não termos uma coisa ou outra, não sermos como esta ou aquela pessoa. Normalizem suas vidas, pessoal. Não quer ter um bebê? Não tenha um. Não quer se casar? Não case. Quer viver sozinha? Aproveite. Quer amar alguém? Ame alguém. Não peça desculpas, não explique. Jamais se sinta inferior. Não é por acaso que a Shonda vai colocar como subtítulo do livro o ano em que disse sim, como dançar, ficar ao sol e ser a sua própria pessoa. Parabéns a Shonda, ela é uma das pessoas famosas que eu mais admiro. Lembrando que essa é uma playlist especial aqui no canal, que é a playlist de como eles escrevem, ou seja, como é que alguns autores escrevem, pensam e vivem. Você está convidado ou convidada a dar uma olhada nessa playlist para ver mais da vida desses autores. Um beijo e até o próximo vídeo.